Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do CropView. Está na hora da gente analisar duas regiões diferentes de produção pelo Brasil afora. Aqui comigo a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, para fazer essas simulações no CropView. A gente tem aí pedidos já na semana passada. O primeiro é do Vanderlei Ferrari, lá de Brasnorte, no Mato Grosso, pedindo a previsão aí para Brasnorte, como é que fica a situação para o plantio por lá. E o outro é do Murilo, de Porto Nacional, no Tocantins, que também quer saber o comportamento do clima para os próximos meses lá na região dele. A Cristina foi apurar, foi ver o que pode acontecer, enfim, buscou aí as melhores simulações e tem as respostas para vocês. Cristina, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com Brasnorte e o que você fez para tentar encontrar aí o melhor momento de plantio. Ainda não chegou, mas está chegando, parece, né, Cristina? Seja bem-vinda. É isso mesmo, Alex. Está chegando e é importante avaliar como é que está chegando, né? Muito bom dia para vocês, prazer estar aqui com todos vocês. E o Vanderlei trouxe Brasnorte para a gente, que está bastante interessante de analisar. Eu estava acompanhando agora há pouco a entrevista do Dirceu Gacem, que vocês estavam exibindo aí no programa. E ele estava falando, a Fernanda estava perguntando para ele qual é a melhor janela para plantio? Quais são os riscos que corre essa semente se você planta no pó ou se você tem uma chuva muito forte que você compacta esse solo e fica difícil a imersão? E ele estava explicando as necessidades dos cultivares de soja e quais são o momento ideal de plantio e como esse momento é importante, como a escolha desse momento é importante. E contando para a gente que essa antecipação do ciclo, esse plantio mais cedo, variedades mais precoces, que são utilizadas para tomar precaução contra a ferrugem, e acaba abrindo janelas de plantio da safrinha, que hoje não é mais uma safrinha, né? Já é uma janela muito importante para o agricultor. Ele acaba trazendo uma data de plantio em momentos que fica mais difícil, porque você tem uma instabilidade climática. Uhum. E pensando nisso, e Brasnorte, que este ano está apontando para menos chuva do que a normalidade. Então, escolher essa janela de fato, está difícil. A gente tem que entender como é que a meteorologia traz a chuva e se você acaba postergando um pouquinho mais para ter segurança da entrada da chuva. Então, graficamente, nós vamos mostrar para vocês o balanço hídrico, como está nesse momento e como ele fica simulando as datas de plantio, porque depois que você coloca a semente, o balanço hídrico ele se desenha no solo para a necessidade do cultivar. Ô Cristina, só para a gente explicar, o CropView não fala se vai chover ou não, não é esse o objetivo. Ele fala se as chuvas que vão acontecer para uma determinada variedade, plantada num determinado momento, com uma condição de solo qualquer, como é que essa planta reage àquela quantidade de chuva, né? Exatamente, Alex. Nós não fazemos meteorologia, nós utilizamos o insumo meteorologia, dado climático observado. Então, o CropView, ele vai trazer aqui, ele tem dados dados climáticos desde o ano 2000, que nos permite olhar para trás e ver em cada ano como é que cada cultivar teria se comportado. Ele desenha um balanço hídrico de 12 meses para mostrar como é que esse solo vem vindo e ele também é alimentado com previsões e com tendências climatológicas. Os nossos insumos climatológicos eles vêm do INPE-CPTEC e nós utilizamos para saber, dada a necessidade para cada cultivar mostrar o seu potencial de produtividade, o que o clima afeta ou não esse desenvolvimento. Muito bem. E daí você fez uma primeira análise aí. Qual é? Como que você chegou nela? Vamos lá. Eu coloquei na tela para vocês, primeiro um balanço hídrico. Eu joguei um plantio para 28 de fevereiro. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês como é que está este momento agora.
Se vocês olharem na tela comigo, a primeira barra, essa verde mais clara, ela está mostrando o nosso momento atual aqui. Um decêndio entre dia 19 de outubro, 27 de outubro, mais ou menos assim. Você está vendo que essa barra, ela está aqui, ó, bem aqui. Com excedente, né, ela está com um déficit hídrico de 38 milímetros. Que diz nesse momento que lá em Brasnorte tem esse déficit. Tem esse déficit. Nós estamos falando de média do município. Pode ser que tenha começado já alguma chuva, que tenha uma propriedade diferente, né? Mas aqui, na média dos últimos 10 anos, estaria com 14. Então a gente pode ver, eu vou tirar o cursor aqui para ele não alimentar dados, que nós estamos com uma barriguinha de déficit maior do que teria normalmente para essa região. Mas tem uma recuperação sendo mostrada ali também, né? Exatamente. Você vê que a partir do dia 30, essa linha, né, vermelha, ela começa a subir. E está mostrando que tem chuva entrando e o solo está recuperando esse balanço hídrico. Mas aí você acompanha a linha amarela, que ela mostra a média dos últimos 10 anos. E você vê que deveria acontecer um excedente já em novembro, que ele não acontece. Ele começa a acontecer em dezembro em volumes muito menores do que a média. Poxa vida, hein? Isso a gente tem uma situação, então, de menos chuva para Brasnorte esse ano. De menos chuva. A previsão para Brasnorte, a tendência, né, vamos assim dizer, até este momento, ela está se apresentando com menos chuva. E aí, o que nós precisamos ver? Se ela vai fazer diferença ou não para o cultivar. Aham. Porque às vezes chove menos, mas vem chuva na quantidade exata, no momento certo, enfim, que garante aí o desenvolvimento da planta, né? O desenvolvimento da planta. Mas você veja que escolher a janela fica mais difícil. Porque quando você tem uma previsão menor de chuva, e eu tenho uma previsão que ele trata o município como um todo, e se essa chuva ela vem chuva de manga, como a gente costuma dizer na roça, que chove um pouquinho aqui, chove na sede, mas não chove no curral, né? Então, você fica vendo, e se você pode confiar na continuidade dessa chuva, porque ela vem chegando com certa dificuldade. E aí, o que eu fiz para vocês? Eu fiz simulação de 2 datas de plantio. A primeira, 25/10. Aqui, ó, vamos ver se é isso mesmo. 25/10, está aqui. O que acontece? Olha que o balanço hídrico muda, porque a partir do momento que você coloca a semente no chão, né, ele se desenha a semente consumindo, né, e a necessidade dela. Então, você vê aqui que a segunda barra é o plantio. Colocando o plantio aí para o comecinho da semana. Você vê que se estabiliza o gráfico, né, o déficit hídrico. E vamos entender aqui, na questão da penalização, o que ele mostra. Olha. Se as chuvas entrarem, você vê que está com produtividade 100% do começo ao final do ciclo? Apesar de termos uma chuva ali no limite, né? No comecinho, não tem penalização nenhuma, né? Não tem penalização. Agora, o que nós temos para esse período aqui? Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar um pouquinho para ver se a gente consegue enxergar a data junto. Olha, 30/10 até 3/11, ele fala aqui de uma precipitação de 37 milímetros. Média para município. Então, o que a gente pode ver? Dá o que se pensar, pode ser risco ainda. Né? Porque se chover 37 milímetros, maravilha, vai atender a necessidade do cultivar. Você pega o próximo decêndio aqui com uma tendência de 56, ele não penaliza absolutamente nada. Mas o quanto desses 37 milímetros, de fato, vão precipitar e vão precipitar igualmente para todos os lugares. Por prudência, ele poderia esperar mais uma semana, então. É isso que você está dizendo? Vamos ver. É isso aí. Vamos ver aqui o que nós temos. Olha, eu coloquei o próximo plantio aqui no dia 1º de novembro. Né? Nem deveria, né, Alex? No dia santo, né? A gente devia ter colocado um pouquinho para frente. Mas vamos lá. Novamente, ó, ele atende, você vê a primeira barra verde mais claro, no momento que nós estamos realmente num período de déficit, que começa a ser recuperado e atende. Você vê que o excedente para o cultivar, ele já começa a se manifestar.
aqui, logo de início. Isso significa mais tranquilidade, Cristina? Mais tranquilidade, porque você tem uma tendência de chuva de mais volume, né, para frente. E aí, vamos colocar de volta aqui para ver o que isso significa em termos de penalização. Olha lá, nós estamos vendo, tem também 100% do começo ao final do ciclo. Porém, a sua garantia inicial é maior. Sim, porque você tem aqui uma tendência de precipitar entre 1º do 11 e 10 do 11, 67 milímetros. É diferente de 32, é o dobro, né? Então, é aquilo, eu gostei muito de ouvir o Dirceu falando e explicando e de poder mostrar graficamente aqui, com o desenho dos balanços hídricos, o que significa. Então, às vezes, uma semana não é tanto e você tem uma garantia maior de que essa chuva vai entrar e de não ter chovido só aquele pouco, passou uma semana com as altas temperaturas, você tem uma evapotranspiração maior e na hora de emergir a planta, faltar essa água. É aquela história, esperar firmar a chuva, né? Esperar firmar. Nós vimos aqui, eu vou mostrar para você essa previsão que nós temos aqui de 10 dias. Olha só, 2 milímetros, 2, 0, 4. É muito pouco, né? Você vê que ela começa a entrar. Mas olha, depois do dia 2, você começa a falar em 9, em 14. Então acaba trazendo um pouco mais de segurança. Começa a mudar a figura já. Começa a mudar a figura. Eu fiz uma outra coisa aqui para mostrar para vocês. Eu fiz uma simulação. Aquilo que eu falei que a gente tem dados desde 2000, eu simulei um ciclo de 110 dias para a soja aqui a partir de 2007, mostrando janelas de plantio. Então, cada quadradinho desse aqui é o resultado por decêndio de plantio. Então, aqui se eu tivesse plantado de 1 a 10 de setembro em 2007, eu teria tido uma produtividade de 86%. Só falando com relação a clima, tá? Não estou falando em adubação, não estou pensando em pressão de pragas, só falando com relação a clima. E o que eu queria mostrar para você, olha aqui, 2015, olha que ano que foi difícil, 2016 também, o começo não foi fácil de escolher janela de plantio, mas na média de 10 anos, olha o que a gente vê. Segurança maior está a partir de novembro mesmo, né? Olha, nós temos aqui setembro, né? Então o último decêndio de setembro, você já começa com produtividade acima de 80%, nós estamos falando de 84%. Você tem outubro começando com 87 e terminando com 90. Você tem um novembro que começa aqui com 90 e termina com 94. E dezembro acima de 94. Né? E exatamente isso que o Dirceu está falando. O plantio mais cedo, ele traz dificuldade nas escolhas das janelas, porque o clima ele acaba muito instável. Então você entra mais cedo, uma variedade precoce, você melhora a tua relação com o excesso de chuva do verão e com a ferrugem, você tenta fugir disso, mas, olha, notadamente, acaba prejudicando um pouco a produtividade do grão, porque essa instabilidade da chuva, na média dos anos, ela traz essa penalização. Você acaba tendo que assumir um risco aí, né, Cristina? Sim. Você acaba assumindo esse risco, que na média dos anos, olha como é que você comporta. Por exemplo... Nós falando aqui... Eu estou vendo que tem um ano aqui que já em setembro estava dando 91%, 95%, né? Que esse ano é antes de 2014, se eu não me engano. Vamos trazer aqui. 2014, ó. Mas tem ano que você tem 86, tem ano que você está com 45, 79. Né? É verdade. E você vê que quem planta a partir de novembro, você já garante uma certa estabilidade. Mas, lógico, você perdeu aqui entre 30 e 40 dias que você poderia ter antecipado. Faz muita diferença na hora de colocar safrinha, né? E faz muita diferença você fugir desse período de maior instabilidade, de maior cobertura de nuvens, pensando em sair da ferrugem. Mas que demanda cuidado na escolha da janela, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Agora, e lá na região de Porto Nacional, Cristina, o que você pôde observar por lá? Enfim, qual que é a orientação que a gente pode passar para o Murilo? Então, vamos lá. Vamos falar do Tocantins, que também... Eu vou trazer primeiro o balanço hídrico aqui para vocês verem. Tocantins também está com excedente maior do que a média,
né? Pegar a primeira barra aqui, nós estamos falando de um déficit de menos 97 milímetros contra menos 27 da média dos últimos 10 anos. Começando a safra com muito mais déficit hídrico no solo, né? Muito mais. E aí, novamente, como é que essa chuva ela começa a entrar e mostra aqui que começa a recuperar, mas precisa ver a regularidade dela no princípio, né? Então, nós trouxemos aqui a primeira data de plantio, deixa eu ver, dia 3/11, aqui eu respeitei o dia santo, ó. Então, aqui 3/11, olha só. Você vê, olha o risco, né? Nós temos uma previsão de 3/12 de 38 milímetros, de 12/22 de mais 35. Então, o que você está querendo dizer, Cristina, é que assim, se chover os 38 milímetros, que é pouco, atende a necessidade e mantém o potencial produtivo de 100%. Mas o risco é muito grande, certo? Sim, porque é pouca chuva para você pensar que nós estamos falando de média de município. Uhum. Então ela vai vir, pode ser que ela venha forte, né? Nós estamos aí, essas primeiras chuvas elas vêm em forma de temporal, né? Não é aquela chuva que entra fininha, que entra penetrando no solo, às vezes ela chega muito forte, lavando, né? Então você tem um volume que pode acontecer num único dia. E aí você passa 10 dias sem chover, como é que fica? Aí você colocou essa semente no solo, ela vai utilizando dia a dia, ela vai fazer uma conta aí de 5 dias, vai utilizar e na hora de emergir, será que vem de novo? Né? É essa preocupação dessas primeiras chuvas. Né? Vou trazer aqui a previsão. Ó, você vê que por dia é muito pouco. É quantidade pequena, né? 2, 4 milímetros, 5 milímetros. Sim. Então, e aí você vê que tem uns dias aqui, entre 30/10 e 3/11, que ela tem um volume maior e depois ela está com uma tendência de diminuir novamente. Então você traz aqui um risco, né? Embora, em termos de produtividade, nós temos aqui ele penaliza pelo excesso de chuva? Pelo excesso, ó. Você vê que mais de 100 milímetros. A partir do florescimento, ó, ele está com um excedente grande aqui. E essa produtividade ela está caindo para 86%. Agora vamos ver, eu joguei um plantio mais para frente. Vamos ver aqui como é que ele ficou. Plantio no dia 15/11. 15 de novembro, ok. O primeiro era 3 de novembro e esse segundo é 15 de novembro. 15 de novembro. Praticamente 10 dias depois, 12 dias depois. Vamos ver se dá diferença. Então, entre 15 e 24 de novembro, ó, 35 milímetros. Ainda é pouco, hein? Ainda é pouco, mas quando você pensa de 25 a 4/12, você já parte para 52. Uhum. E aí você vê que firma as quantidades, a tendência mostra uma certa firmeza. Vamos com o balanço hídrico para a gente olhar. Olha lá. E chuva acima da média, hein, Cristina? Depois que engrena, parece que vem mesmo, hein? Pois é, essa chuva que está acima da média que está penalizando lá no final. Mas isso é uma tendência, ainda está muito longe. Né? O que é importante nesse momento é a gente olhar essa janela aqui. Você pode ver que na segunda barra, eu vou trazer aqui, você vê que tem uma recuperação, ó, o solo vem recuperando e parece que aqui, ó, né, ele caminha na horizontal de novo, aqui ele deixa dessa subida, então você vê que deve faltar um pouquinho de água aqui para depois começar a subir de novo. Tá. E o ideal, então, seria a partir de quando? Eu coloquei dia 15. O ideal é o produtor. O produtor vai ter que acompanhar muito de perto. Porque, né? as previsões elas mudam todos os dias. Então, o ideal é você simular vários dias, ver como é que está, se essa chuva ela entra mais. Dentro do município, ela vai ter uma correspondência diferente para cada lugar. Então, é acompanhar todos os dias e acompanhar com muita atenção. Porque 10 dias, uma semana, pode fazer diferença. Pode entrar uma chuva, ela pode suspender, como a gente está vendo aqui, né, nessa previsão. E essa suspensão pode ser maior em alguns locais, que pode penalizar. E até precisar de um replantio. Né? Você vê, vamos ver aqui a produtividade, olha. Dia 15/11, a produtividade cai um pouco, de 86 para 84. Mas é penalização. Acaba pegando mais chuva. Pelo excesso de chuva também, né? Exatamente.
Vixe, mas se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque se plantar antes falta chuva lá no começo, se plantar depois a chuva é demais e penaliza a produção também. Como é que faz, hein, Cristina? A vida do agricultor não é fácil, né? É uma fábrica a céu aberto e o clima realmente ele pode ser o grande anjo da guarda e pode ser o grande vilão, né? É bastante difícil, mas o sair plantando bem pode ser um diferencial de fato muito grande, né? Eu acho que é um dos cuidados maiores que tem que ter. E tendências são tendências, né? Você vê que ela fala aqui de mais chuva do que o normal, mas não é tanto assim. Então, eu acho que a gente pode assumir que ela vai estar meio na normalidade, ó, porque você tem de 42 para 66, mas depois mais para o final fica de 27 e 57. E a tendência, ela está mais longe. Nós estamos ainda falando laninha, como é que a linha está chegando, com mais pressão, com menos pressão, então pode ser que isso mude. Agora, a janela para plantar é uma decisão que ela tem que acontecer agora. E se você plantar mal, pode ser que você tenha perda já de início. Aham. Né? Ô Cristina, será que dá para a gente simular rapidinho aqui para o Manuel Simões Júnior? Ele é de Eldorado, no Mato Grosso do Sul, está dizendo que plantou a soja dele no dia 10 de outubro e que lá na região dele está chovendo muito bem agora. Será que a gente consegue fazer essa simulação? Talvez falte as informações aqui do ciclo e do tipo de solo que ele tem, mas enfim, a gente tem a data de plantio. Vamos tentar fazer para ele, pode ser? Vamos sim. Me repete a data de plantio, por 10 favor, de outubro em Eldorado, Mato Grosso do Sul. Vamos ver se nós temos Eldorado, que ele não mandou a variedade, mas eu vou chutar aqui um ciclo de 120 dias, que está meio normal para a região. Vamos para o Mato Grosso do Sul agora aqui. Eldorado, está aqui. 10 do 10 de 17. Vou colocar uma produtividade potencial de 70 sacas. Uhum. Essa produtividade potencial, Alex, é bom que a gente explicar que assim, é o potencial da semente, ela tem um potencial logicamente muito maior, mas pensando na região, como é que a região se comporta, né? O máximo que eu posso atingir. E eu acho que aqui eu estaria falando entre 70 e 75 sacas por hectare. Você é conservadora, eu vou colocar 70, mas... Ele mandou aqui um 6410, deve ser a variedade que ele usa, mas a gente não dá para saber por aqui qual que é o ciclo, né? Se você puder mandar, Manuel, o ciclo, quantos dias que essa variedade fica melhor, fica mais fácil. Eu simulei com 120, tá? Só para a gente ter uma ideia. Okay. Ele plantando 10 do 10, olha aqui, realmente, ele falou que está chovendo bastante, olha lá. Nós não estamos vendo a barra de momento atual, porque ela está em cima quase que aqui coincidindo com a outra barra. Mas olha, esse pico de chuva... E tem muita chuva para acontecer, hein? 29 do 10, ó, você vê, ele está com um pico ascendente de chuva, de fato está chovendo muito. Está dando um excedente para esse cultivar aqui de 108 milímetros. Uhum. E depois essa chuva, ela vem aqui, ó, terminando novembro... A partir do dia 18 de novembro, essa chuva ela já começa a ficar em volumes menores do que a média. E você pega um dezembro acusando um déficit aqui, quando você teria normalmente o ciclo zerado um pouquinho de excedente. Você tem na média 12, 18 milímetros de excedente e ele está com déficit de menos 10. O problema é saber se esse déficit interfere no potencial de produção dele, né? Vamos olhar. Vamos olhar como é que se comporta aqui. Penaliza, hein, Cristina? Penaliza. Penaliza sim. Ó. Ele plantou, você está vendo, ó, tinha 16 milímetros, mas eu acho que já vinha de chuva, deu um excedente de 7. Nós estamos num período de muita chuva. Uhum. Olha aqui. Está batendo com o que ele falou aqui pra gente. Exatamente. Que acaba excedendo bastante. Mas que nesse momento para a planta é bom, né? Para a planta é bom. Deixa eu voltar aqui só para a gente ver as fases aqui da planta. É que a tela está grande, fica difícil juntar muito. Final do desenvolvimento vegetativo está aqui por volta de 8 de dezembro. É onde começa a faltar água. Ó, os volumes caem para 37, 36. Começa a faltar água para o cultivar nessa fase, que ele está terminando o desenvolvimento vegetativo, entrando na fase de florescimento.
né? E a água não é suficiente e ele começa a penalizar. E daquele potencial de 70 sacas, ele, no final das contas, pode colher o quê? Se a produtividade for de 84, isso cai para 59. 59 sacas. Só falando de interferência climática na evolução do cultivar. É óbvio, se ele tiver algum problema de doença, se ele tiver alguma outra deficiência no trato cultural da produção da lavoura dele, o resultado é outro, né, Cristina? Essa é a relação da chuva com a variedade que ele tem no solo que foi plantado, né? Sim, partindo do pressuposto que o potencial dele seria de 70 sacas por hectare, né? Nós não sabemos, a gente colocou um indicativo. Muito bem. Então, realmente tem uma tendência, nós não vamos chamar de previsão, nós vamos falar de tendência, de fato, é que a partir de dezembro a quantidade de chuva seja menor do que a chuva que é da média dos últimos 10 anos na região. Viu aí, Manuel? Então, tem aí essa chuva acontecendo agora, realmente tem boas chuvas previstas agora até um pouco mais para novembro, mas a partir de dezembro pode ter, pelo menos a tendência é de que exista aí uma redução das chuvas e que penalize um pouquinho a sua produção. De qualquer forma, ainda uma produção de 80 e poucos por cento é importante, né, Cristina? É bom, né? 84%, né? 84 é difícil você colocar, você viu lá, nós fizemos aquela simulação, né, para a Brasnorte. O clima, ele sempre acaba penalizando. Difícil você, na média dos anos, você não ter essa penalização climática. Então, nós aqui até pintamos a nossa tela de verde sempre que a produtividade está acima de 80%. Porque é difícil que não haja alguma intercorrência que acabe não penalizando alguma coisa a produtividade. Muito bom. Muito bem. Manuel, se quiser saber mais, manda pergunta aqui para a gente. Quem quiser mais informações de outras regiões também, participe com a gente. A Cristina nos ajuda aí a entender o comportamento do clima e como o clima está influenciando na produtividade aí das lavouras. Cristina, como é que faz para a pessoa participar do CropView? Tem um mesinho que ela dá para conhecer a ferramenta sem custo nenhum? Como é que funciona? Dá sim, é só entrar no www.cropview.com.br. A ferramenta tem uma versão gratuita que dá para fazer uns ensaios de 2 datas de plantio dessa safra, dá para olhar, dá para fazer simulação até de 3 anos para trás. E você pode fazer tudo o que eu fiz aqui, colocar uma data de plantio, ele vai fazer esse desenho do balanço hídrico, vai te mostrar como é que está o balanço atual, como é que as tendências dessa próxima safra, e você pode olhar para trás ao longo dos anos e ver como é que a sua região se comporta em termos de clima, para você ter sempre na cabeça ali qual é a melhor janela e qual é o melhor cultivar. Nós temos também aqui os nossos vídeos, tanto no Notícias Agrícolas, como no canal do YouTube, e no Facebook e no Instagram. Todo dia a gente escolhe uma região e fazemos também um comentário lá. Quem quiser nos acompanhar pode dar sugestões por ali também, que a gente acaba fazendo uma análise e colocando para vocês. E a Cristina também está toda sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Se você quiser uma simulação aí para a sua região, manda para a gente aqui, indicando o ciclo da variedade, o dia que você plantou ou pretende plantar e o tipo de solo que você tem. A partir dessas informações a gente consegue fazer as simulações aqui para você, tá certo? Cristina, muito obrigado, viu? Mais uma vez, sexta-feira que vem tem mais. Eu que agradeço, bom final de semana, sexta-feira que vem nós estamos aqui. E quem quiser deixar os comentários no final da matéria com as sugestões, né, Alex, a gente pode preparar durante a semana o programa para vocês de sexta-feira. É isso aí, utilize o Fala Produtor e mande a sua sugestão lá também, tá certo? Bom, obrigado, Cristina, abraço para você, até a próxima. Abraço, boa semana. Muito bem, estamos encerrando mais uma edição do CropView, as simulações que mostram para você o comportamento das lavouras, principalmente de soja, nas diversas regiões produtoras do país em relação ao clima que está sendo previsto. Obviamente, tem as alterações climáticas acontecendo, enfim, as previsões podem modificar ao longo com o passar do tempo, mas essa situação aí, ela pode sendo verificada também através da ferramenta, tá certo? É uma boa ferramenta, fica então o convite para você experimentar por um mês aí, para entender como é que ela funciona. Daqui a pouco a gente volta com